Ei, você aí do outro lado, por favor, chega aí que essa casa aqui é toda nossa. E se liga que tá começando agora o nosso Chega Aí pra você curtir esta tarde de quarta-feira. É isso mesmo, te convido para participar aqui junto com a gente e dar uma acessadinha no nosso site. Vai lá, gente, acessa. Ó, o endereço vai aparecer já já aqui. Fácil demais, www.programachegai, porque é tudo junto e sem acento.com.br. No nosso site você vai se divertir, não vai não, Paulinha? Olha, no nosso site tem fotos dos nossos bastidores, você também vai conferir os convidados que já pintaram aqui nesta casa, você também vai poder conferir as atrações que já pintaram por aqui na nossa garagem, tudo isso e muito mais. E através do nosso site você também pode curtir a nossa fanpage. Vai lá, acessa nosso facebook.com/programa.chegai, curte a nossa fanpage e participa também com a gente ao vivo. Quem curte a nossa fanpage, olha, vou logo avisando, hein? Hoje é um dia especial. Quem curte a nossa fanpage, além de saber o que vai rolar no programa do dia, também participa das nossas promoções. E hoje, nesta quarta-feira, nós estamos lançando uma promoção que eu não vou falar agora, só para te deixar na curiosidade. Mas olha, fica ligado que ao longo do programa eu vou explicar direitinho para você uma promoção incrível e que vai dar o quê? Vai dar pirraça. Já dei a dica, hein? Já dei a dica pra você. Agora vamos embora, porque no programa de hoje, olha, o tema deste programa, eu tô feliz a beça. Porque hoje nós vamos falar sobre solidariedade. Diz pra mim se não é um tema muito bom e um tema que vai mexer com você, hein? Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa missão, eu até diria. Olha, nós vamos conhecer aqui um pouco mais do projeto Donos da Alegria. Daqui a pouquinho vão estar aqui no nosso Chega Aí. Além disso, nós fizemos, gente, ontem nós participamos de um aniversário surpresa para uma pessoa muito especial. Carla Bianca, você vai conhecer um pouquinho da história dela. Foi uma festa bonita, viu? E emocionante. Participa aqui junto com a gente, fica ligado que daqui a pouquinho você vai conferir. Além disso, nós vamos conhecer também um pouco mais de uma ação social promovida por universitários. É, gente, também, universitários. Não pode só curtir, não. Tem que fazer o bem também. E vocês vão conhecer sobre essa ação daqui a pouquinho. E vamos começar o programa de hoje falando de um dos gestos de amor, e eu acho que um dos maiores gestos de solidariedade que uma família pode ter com uma criança. É o da adoção. Quem vai conversar comigo é Terezinha Marques. Ela é advogada especialista em direito da família. Tudo bom, Terezinha? Tudo bem. Seja bem-vinda, por favor, à nossa casa. Prazer. A nossa advogada é bonita pra chuchu. Quero e a apresentadora também. Ah, então tá tudo certo. Terezinha, obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria que a gente já começasse falando, eu acho que esse é um gesto muito lindo. Como eu falei ainda há pouco, é um dos maiores gestos assim de amor. É você receber uma criança que naturalmente não é da sua família, mas você vai receber e vai acolher e ter ela como filho. Sim. O maranhense, de uma forma geral, ele é um povo, uma sociedade que tem o costume, tem esse coração aberto para adotar? Tem. Tem? O maranhense é gente boa. O maranhense tem um coração muito bom. O maranhense, ele gosta de ajudar. Né? A gente vê muito isso, não só no Maranhão, mas em todo o Nordeste. Ai, que bom. Então, eu já fiz vários casos de adoção e eu fico super feliz. Toda vez que alguém me procura para fazer uma adoção, eu fico super feliz. Que bom, né? Agora, afinal, qual é o passo a passo correto, de forma legal, que dê tudo certinho, para que não haja problema futuro, para uma mãe que quer adotar, uma família de uma forma geral, que quer adotar uma criança? Bom, na verdade a lei ela é um pouco rígida e deve ser. Isso porque ela visa, vamos dizer assim, proteger o direito da criança e da família de um modo geral, de toda a sociedade. A pessoa que tem interesse em adotar, ela deve comparecer à vara da infância, nas localidades onde tem, aqui em São Luís, fica ali perto do Liceu Maranhense. E ela tem que entrar num cadastro, ela tem que requerer participar desse cadastro. Então, ela vai apresentar uma série de documentos, esses documentos vão ficar no processo, vai se formar um processo de habilitação. Esse processo de habilitação, ele é um processo que não requer uma audiência, de certo modo não é um processo demorado, mas é um processo que requer um acompanhamento dos profissionais da vara da infância, como os psicólogos, como os assistentes sociais. É feita uma análise psicossocial desse pretendente, análise de toda a documentação e nessa análise ele traça um perfil da criança que ele quer. Bom, ou seja, isso não é determinado pela família, o perfil dessa criança. Não, isso é o pretendente. Então, eu estou pretendendo adotar, então eu vou lá na vara da infância e da juventude e digo, bom, eu quero uma criança até tantos anos de idade, do sexo masculino, tal raça.
E aí eu traço o perfil da criança que eu quero adotar. Entendi. Esse processo, ele vai, depois de feito esse estudo psicossocial, vai para o Ministério Público opina e depois vai para o juiz. O juiz sentencia. Se o juiz julgar procedente o pedido, o nome desse pretendente vai ser incluído no rol do Cadastro Nacional de Adoção. E aí ele está apto a adotar. Então ele vai ser obedecido uma ordem cronológica, né? E aí eles vão cruzar as informações nesse banco de dados, porque na verdade é um banco de dados mantido pelo Poder Judiciário, para ver se encontra a criança dentro do perfil que ele pretende adotar. Vai ser feito um levantamento, né? Isso. E o cruzamento para saber se aquela criança atende ao perfil quisto pelaquela família, né? Em geral, qual é esse perfil? O que os familiares mais procuram? Olha, na verdade não tem um padrão. Geralmente o que a gente observa é que os pretensos adotantes, eles querem o quê? Eles querem criança pequena. Eles querem crianças pequenas. Por quê? Porque a criança pequena, ela vai ter um acompanhamento desde o início, ela vai se moldar à família. E às vezes você pega uma criança maior e essa criança já tem uma formação de personalidade. Fica mais difícil a educação. Então eles geralmente optam por crianças menores, até 2 anos de idade. Então, gente, é por isso que às vezes a gente vê em orfanatos, casas de abrigo, tantas crianças já de seus 5, 6, às vezes 10 anos, doida para ser adotada. Infelizmente. E, infelizmente, as famílias, às vezes, né, acham que não convém para o momento. Verdade. Agora, já que a gente falou do passo a passo, do trâmite legal, Sim. o que não pode acontecer? Bom, a lei, ela coíbe a venda da criança, né? Porque, às vezes, até porque isso aí é uma problemática que está sendo discutida no Brasil todo, inclusive até assunto de uma novela aí das 8, né? Então, olha só, às vezes a mãe diz o seguinte, não, eu quero dar a minha filha, o meu filho, para fulano de tal. Mas aí o Poder Judiciário fica sem saber se ela está dando realmente porque ela quer, porque ela acredita que ali vai ter um lar para o filho, ou se ela está vendendo. Até onde vai aquele querer. Até onde vai aquele querer. Então fica muito difícil. Por isso que o Poder Judiciário, cada vez mais, tem rejeitado esse tipo de adoção que a gente chama de adoção personalíssima, quando a mãe escolhe para quem ela vai dar o filho, né? Até porque ninguém sabe se futuramente um arrependimento daquela mãe, ela sabe onde está a criança. Exatamente. Aí imagina o conflito. E agora? A criança fica com quem? E não é difícil a gente ver casos de arrependimento. É verdade. Entendeu? Ora, se a pessoa passa por um cadastro, ela passa por uma análise, né? E a mãe quer dar a criança, então fica mais difícil de mais tarde ela vir a se arrepender. E aí, às vezes, ela quer se arrepender, os adotantes já estão com a guarda provisória, a criança já está ambientada na família, e aí, que prejuízo. Inclusive, ela nem tem acesso em que família essa criança está, né? Quando é nesse caso de banco de dados, ela não tem acesso. Porque a pessoa diz assim, bom, eu quero adotar uma criança, eu posso querer adotar uma criança aqui do Maranhão, mas eu posso querer adotar uma criança de outro estado, né? Muitos deles preferem até do outro estado, para evitar esse vínculo, evitar que tome conhecimento de quem são os pais biológicos. A título de curiosidade, essas crianças que estão nesse banco de dados, você tem como saber o antecedente, o histórico daquela criança, de quem são os pais? Existe alguma forma de você fazer esse levantamento ou não? Bom, na verdade, essas crianças, para elas estarem nesses bancos de dados, no banco de dados, é preciso, é necessário que elas sejam, vamos dizer assim, que seja decretado por sentença que elas estão habilitadas para estar nesse banco de dados. Então, o Poder Judiciário faz toda uma pesquisa, faz todo um levantamento, entendeu? Entendi. Qual é a situação dessa criança, se essa criança foi exposta ao perigo, se simplesmente a mãe resolveu dar porque não tinha condições de criar. Então, eles analisam uma série de fatores antes de incluir essa criança no banco de dados, né, no Cadastro Nacional de Adoção, até porque a prioridade é que essa criança permaneça no seio familiar. É verdade, gente, porque imagina só a situação de uma família acolher no seu seio uma criança e depois de algum tempo dizer não achei legal, não deu comigo e devolve, gente. E não pode. Imagina o que se passa, eu não consigo nem imaginar o que se passa numa criança. Não pode. Até porque a adoção, depois que você faz a adoção, a sentença transitou em julgado, não pode mais dizer que não quero mais a criança, não pode devolver a criança. Mas existe um período provisório? Não. Existe a guarda provisória. Essa guarda provisória, que ela pode ser dada mediante a análise pelo juiz das condições, né? Essa guarda provisória é até um momento de adaptação e que tem esse período de convivência, né? É importante dizer que tem que haver esse período de convivência. Esse período de convivência, às vezes, ele é
ele é, vamos dizer assim, abolido, ele é desnecessário em caso de crianças que têm até 1 ano de idade, então que não precisa de uma adaptação maior. Mas quando a criança já tem 1 aninho, 2 aninhos, então é necessário que haja uma adaptação, e essa adaptação é acompanhada pelos técnicos da vara da infância e da juventude, para que eles possam ter a certeza de que a criança vai ter um lar realmente adequado para o seu desenvolvimento. Bom, gente, acho que o que a gente pode aproveitar disso tudo é que é um gesto, acho que magnífico, você... Maravilhoso, né? Tanto para quem está recebendo a alegria de uma criança em casa, às vezes é por motivo que a mãe não pode, às vezes é porque os filhos já cresceram e você quer ter aquele convívio de criança ainda em casa. Por qual motivo for, se houver amor, eu acho que é válido. Isso. Então, acho que é essa a mensagem principal. É, porque eu acho assim que as pessoas às vezes dizem assim, mas eu não conheço a índole daquela criança, eu não conheço os antecedentes, mas às vezes o pai se decepciona com o próprio filho. Ele tem vários filhos, cada filho é diferente. Né? Então, se os naturais, às vezes você... Se fosse só uma questão genética, biológica, seria muito fácil, porque aí você ia garantir que seus filhos todos iam ser igualzinho a você, a sua mulher. Mas isso não é determinante. Infelizmente não é. Então eu acho que as pessoas têm que dispor, sabe? Tem que botar esse coração para fora e tentar adotar. Se pode, se todas as pessoas pudessem fazer isso, gente, o mundo seria muito melhor. É tanta criança aí, né, gente? Procurando amor, procurando uma família, procurando Na minha família tem vários casos de adoção e eu tenho certeza que as pessoas que adotaram na minha família não se arrependeram. Que delícia. Terezinha, obrigado no nosso bate-papo aqui com a gente, prazer, tá? Olha, nosso Chega Aí não acabou não, tá só começando. A gente vai pro intervalo, volta já já com o clima de solidariedade no ar. Eu volto já.